Ok, maravilha. Dentro do estudo aqui, queridos, nós estamos falando, e eu vou concluir hoje, sobre os 6 testes que aprovam, que provam que alguém ama a Deus. Então, você ama a Deus? Eu vou repetir alguns testes para nós darmos sequência, darmos continuidade. Amém, Lília? Seja bem-vinda, um abraço. Ok, maravilha. Então, nós falamos ontem de alguns testes, né, que provam que nós de fato amamos a Deus. O primeiro é se a si mesmo se purifica, se não vive na prática do pecado, se ama seu irmão, se o coração não o acusa. Nós paramos aqui, ok? Então nós vamos seguir aqui no 5º teste para saber se alguém ama a Deus, que é se confessa que Jesus veio em carne e ouve aos irmãos. Então aqui nós vamos entrar no capítulo 4. Essa é uma passagem crucial, irmãos, das Escrituras. Crucial. No verso 1 aqui, chega a nos aconselhar a sermos incrédulos e não darmos crédito a qualquer espírito. Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então aqui, queridos, nós vemos o apóstolo João aconselhando, né? Fazendo um aconselhamento. E com relação à palavra de Deus, nós precisamos ser crédulos. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Mas devemos duvidar de tudo mais, tudo que não seja a palavra nós podemos duvidar, como por exemplo revistas, jornais, televisão, e até mesmo do que se ensina nas escolas. Lembra que nos tópicos passados eu falei do mundo, o mundo em 3 aspectos: da criação, o aspecto do ser humano e do aspecto da religião, da política, da escola, enfim, falei da indústria, vários aspectos. E mais do que nunca hoje, é difícil acreditar numa reportagem por uma revista, é difícil assistir um jornal e acreditar no que aquele jornal está dizendo, né? É difícil. A televisão era para ser um instrumento de informações corretas e hoje nós não conseguimos entender e saber, né? Estamos aí dentro de um quadro de uma pandemia que a cada dia que a gente assiste, a gente fica com mais dúvida ainda, fica mais confuso ainda, né? As escolas, o que se ensina hoje nas escolas é algo terrível, é ideologia, né? Na cara dura, né? É uma coisa terrível. Então, nós precisamos crer realmente, ser crédulo na palavra de Deus, né? Porque o espírito que está no mundo, ele pode penetrar dentro da igreja. Por isso, nós precisamos ter discernimento e testar se os espíritos procedem de Deus. Não é? Porque há muita profecia e ensino, mas tudo deve ser checado para ver se está de acordo com a palavra de Deus. É muito precioso isso, querido. E algo interessante, que há poucos dias, ouvindo algumas pessoas, eu tenho um rapaz que eu tenho tentado restaurar, trazer de volta para o reino de Deus, nunca foi a ovelha nossa, mas ele, por conta de profecias, de ensinos dentro desse aspecto, está hoje totalmente incrédulo, totalmente afastado, totalmente
perdido por conta de situações como essa, né? Não esquece de você não, Rodrigão. Fica na paz, meu irmão. Então, se nós amamos a Deus, nós seguiremos aqueles que seguem a palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus de acordo com o Espírito Santo, de acordo com a clareza do Espírito Santo, né? Agora, é importante saber que qual teste deve ser aplicado aos profetas e mestres, a essas pessoas que ensinam, que têm palavra de profética ou profecia, né? O teste ele não pode ser conhecimento, porque conhecimento as pessoas têm hoje. São cultas, são educadas, são cátedras, ou seja, letrados. Normalmente eles possuem reconhecimento, possuem uma boa vida, possuem sucesso financeiro. Normalmente isso acontece. O teste também não pode ser moralidade, que há muitos falsos mestres que ensinam a boa moral, a boa conduta, a bondade, a caridade, ajuda aos pobres e fazem boas obras. Então esse teste não serve. O teste também não pode ser se eles falam sobre Jesus. Porque na verdade há muitos que até estimulam os seus seguidores a imitar a Jesus. Então nenhum desses critérios é seguro. João diz que o único critério seguro é checar se eles confessam ter Jesus vindo em carne. Porque se eles não confessam que Jesus veio em carne, então o espírito deles é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo. A palavra diz que João dizendo lá que o espírito do anticristo já estava no meio deles. E aí talvez possa querer gerar uma confusão na nossa mente, né? Porque é tão importante reconhecer. Por que é tão importante reconhecer que Jesus veio em carne? Amados, simplesmente porque para que a redenção da humanidade pudesse acontecer, era necessário que o sangue de um homem perfeito fosse derramado. Então, se Jesus não veio em carne, ele não era homem. E se ele não era homem, então ele não derramou o seu sangue. E se o seu sangue não foi derramado, então o homem não foi redimido. E se o homem não foi redimido, então não temos esperança e nem salvação. Você pode observar que todo esse ensino está combatendo o que nós vimos no primeiro capítulo do gnosticismo. O ensino de que Jesus, o corpo dele não era humano, que ele não tinha um corpo humano. Essa era a doutrina. E que também não tinha problema nenhum o corpo estar em pecado, porque a alma ou o espírito estava purificado. Então, o ensino de João aqui é de fato trazendo um contraponto desse ensino errôneo e maligno. Então, nós devemos aqui observar que as duas coisas que o inimigo mais procura resistir é a verdade da encarnação e a verdade da ressurreição. Essas são as duas coisas que ele procura de todas as formas resistir. Porque pela encarnação, Deus se fez homem em Cristo. Ele se encarnou, ele deixou a sua glória, esvaziou de si mesmo, conforme diz Filipenses, e ele se encarnou, não é? Mas pela ressurreição, Cristo nos faz filhos de Deus, porque ele ressuscitou, né? Em carne, né? Agora, como homem Deus, né? Isso é poderoso e é pela encarnação que Cristo pôde realizar a redenção. Mas é pela ressurreição que ele pode nos regenerar. É porque ele ressuscitou. A segurança que nós temos da nossa redenção, do nosso perdão, da nossa regeneração, é por conta da ressurreição de Cristo. E nos versos 5 e 6, João diz que aquele que ama a Deus reconhece a voz de outro que igualmente o ama. O Espírito testifica com o nosso Espírito. Quando você está num lugar que vê uma pessoa ensinando algo que não está em conexão, está totalmente equivocado com relação à palavra de Deus, o Espírito não vai testificar. Não há uma testificação.
Sabe? Aquele que conhece a Deus sabe quando falamos da parte de Deus e quando não falamos da parte de Deus. Você pode testificar quando eu, pastor, eu estou aqui ensinando, ou estou num culto ensinando, você está no culto, você está ouvindo, você está de alguma forma recebendo aquela palavra, você sabe discernir se isso é do Espírito ou não. Se você tem o Espírito, você sabe discernir. Então, se temos falado da parte de Deus, nós podemos sim estar certos de que aqueles que são de Cristo nos ouvem. E quando aqueles que são de Cristo nos ouvem a verdade da palavra, ouvem a palavra da verdade, o que vai acontecer? Essa pessoa vai buscar ser transformada e viver essa verdade. Queridos, João chama de anticristo aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Nós precisamos ter clareza do que significa anticristo, porque às vezes nós estamos aí pensando, poxa, dizendo lá que o anticristo já está no meio deles, e nós estamos esperando o anticristo que vai vir, ok? Então, a maioria das pessoas pensa que anticristo é um substantivo próprio, referindo-se a apenas uma pessoa, essa pessoa que está para vir. Entenda o seguinte, João usa o termo de forma genérica, indicando que é um título que se refere a um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas que não confessam Cristo, que Cristo veio em carne, que não reconhece Cristo. Então, anticristo está se referindo a qualquer pessoa que declare ser Cristo, ser ele mesmo Cristo, né, como nós temos aí o Henry Christ, né, e que também negue a Cristo, que Cristo veio em carne, que Cristo é Filho de Deus. Então, para que você tenha uma clareza maior sobre isso. Porém, todavia, é correto dizer que o homem da iniquidade, o filho da destruição, que exalta a si mesmo acima de tudo o que se chama Deus, é um anticristo, e esse anticristo, sim, ele virá. Surgirá um dia, um certo homem, um homem que será o cumprimento completo do espírito de engano que hoje atua em muitos anticristos. Existem muitos anticristos entre nós, mas vai surgir um, né, que vai ter a primazia sobre todos eles. Então, tais anticristos, eles podem surgir dentro da igreja. Sabe, querido? É importante nós observar que Jesus disse lá em Mateus 24, e eu vou ler com você, Mateus 24, versículo 5, que eu acho importante ler isso aqui. Aqui Jesus está ensinando a respeito dos últimos tempos, né? E ele diz, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja bem, observe que essas pessoas virão em nome de Jesus. É como se eles dissessem, eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que eu sou Jesus. Não tem sentido, de alguma maneira, né? Mas eu penso que dirão algo como, eu estou aqui em nome de Jesus, portanto me recebam como se eu fosse o próprio Cristo. Entende? É nessa conotação que o Senhor Jesus está mostrando, está dizendo. Ou talvez ainda dirão algo parecido com isso, como, eu estou aqui em nome de Jesus, portanto, vocês devem se submeter a mim como faria a ele, como você se submeteria ou como você se submete ao próprio Cristo. Então, como eu estou em nome de Cristo, você deve se submeter a mim. Sabe, não importa como digam, o fato é que virão em nome de Jesus, e eles são anticristo. Então nós devemos ser cautelosos quanto ao espírito anticristo dentro da igreja. Os ensinadores, aqueles que ensinam a palavra, nós temos que ser sim cautelosos. Dentro desse quinto teste, né, que é preciso confessar que Jesus veio em carne, e em sangue. Isso é primordial para saber se alguém de fato ama a Deus. E vamos caminhando aqui para o sexto teste. Se ama um ao outro. Esse é o sexto teste. E é nesse teste que nós realmente vamos saber, amamos a Deus? De fato, realmente amamos a Deus?
Isso é para mim e para você, querido. De fato amamos a Deus? Realmente amamos a Deus? Veja bem, João diz que a única maneira de sabermos se realmente amamos a Deus é se amamos os nossos irmãos. É um teste bom para nós hoje. Amar os irmãos prova que nós nascemos de novo. Vamos aqui, versículo 7 e versículo 8 do capítulo 4 diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, queridos, o raciocínio de João é simples. Deus é amor e ser nascido de Deus é receber a sua natureza dentro de nós. É a natureza de Deus dentro de nós. Se o Deus que é amor colocou em nós a sua natureza, como é que podemos ser diferentes dele? Veja bem, um filho de Deus que não ama é uma contradição de termos. Se você diz que é filho de Deus, se você diz que ama Deus e você não ama o seu irmão, é uma contradição completa. Está havendo um problema aí. E eu posso dizer, se você é desse, você precisa ter a experiência do novo nascimento. Segundo lugar, amar os irmãos prova que conhecemos o amor de Deus. Sabe, alguém poderia perguntar a João, como ter certeza de que Deus é amor? Veja bem, os deuses que temos visto durante a história ou pela história afora são implacáveis e cruéis. Então, qual é a segurança que nós temos que Deus é amor? Então, João vai nos dar a prova. A maneira como Deus prova o seu amor é enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. Aqui nós vemos, versículo 9 ao versículo 11, que diz, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Então Deus, ele prova o seu amor ao ponto de morrer por nós para nos salvar. Ele dá a vida do próprio Filho, ele se entrega, morrendo naquela cruz por nós, para nos salvar. Então, não dá para imaginar um muçulmano dizendo que ama a Alá, ou alguém dizendo que ama as entidades do terreiro de Macumba. Sabe? Mas a respeito de Deus, nós sabemos que Ele nos amou e nós somos conquistados por esse amor para que nós possamos amá-lo também. Se Deus nos amou quando éramos incrédulos, quando nós éramos incrivelmente rebeldes e pecadores contra Ele mesmo, nós éramos inimigos dele. João diz, não há ninguém a quem não podemos amar. Não há ninguém que nós não podemos amar. Esta é a lógica de Deus. A lógica de Deus é a lógica do amor. E amar os irmãos prova que nós temos o Espírito de Deus em nós. João capítulo 4, versículo 12 e 13, vai dizer o seguinte, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Irmãos, isso aqui é precioso demais. João diz que Deus é amor, mas também diz que Deus é Espírito. Lá em João 4, 24 diz que Deus é Espírito. O Espírito Santo é Deus e da mesma essência de Deus. Se Deus é amor, o Espírito Santo também é. Portanto, ser cheio do Espírito é ser cheio do amor. Então, nós devemos a cada dia mais nos encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito.
Não vos embriagueis com vinho, onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito de Deus. Então, querido, todos os dias é tempo de ser cheio do Espírito. Nunca cessa, nunca enche, nunca transbordar, transborda, mas sempre tem espaço para estar transbordando, para estar enchendo mais ainda, sendo mais cheio cada dia mais do Espírito de Deus. Sabe, há muitos que pregam a respeito de um certo batismo de amor. Dizem que é melhor ser batizado no amor que ser batizado no Espírito. Meu Deus, as pessoas estão dizendo uma insensatez, estão sendo ignorantes, porque não existe tal coisa como ser batizado no Espírito e não ser batizado no amor. O Espírito é amor. O Espírito Santo é o próprio amor. Então eu preciso sim ser cheio do Espírito. Eu preciso sim ser batizado no Espírito todos os dias. A palavra batizar é ser mergulhado, é mergulhar. Mergulhar em, estar dentro de, passar ser e deixar ser envolvido por. Então se alguém diz ser cheio do Espírito e não está cheio do amor, ele está mentindo. Tem um equívoco aí. Tem uma contradição de termo. Então é preciso entender, querido, que ser cheio do Espírito é ser cheio do amor de Deus. Então nós precisamos ser cheios. Nós precisamos sim amar os irmãos, sabe? Esse amar os irmãos prova que nós temos o Espírito Santo. Nós estamos cheios do Espírito. Ok? Amar aos irmãos prova que nosso testemunho e confissão são verdadeiros. Em versículo 14, diz o seguinte: e nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Queridos, alguém ainda poderia questionar, dizendo a João: como saber se o seu testemunho é verdadeiro? Alguém pode questionar quando você pregar, falar de Jesus, falar do amor dele. Como é que eu posso saber se o seu testemunho é verdadeiro? E a resposta é simples. Se permanecemos no amor, e Deus é amor, então o nosso testemunho é verdadeiro, porque expressamos o amor de Deus de uma forma prática com os irmãos. Eu estava estudando hoje sobre células, né, sobre a eclésia, e esse ambiente da célula, da eclésia, né, é um ambiente mais propício para se manifestar ou para expressar este amor, para liberar este amor, para ser a expressão desse amor de Deus de maneira prática. E principalmente nesses dias que nós estamos passando, da pandemia, se nós estamos em célula, se nós estamos conectados, se nós estamos juntos, conectados, ligados uns aos outros, nós vamos saber as dificuldades, nós vamos saber o que o irmão está enfrentando, a dificuldade que ele está vivendo, o problema que ele está passando, e aí nós podemos socorrer com mais rapidez, com mais eficácia, nós podemos manifestar e expressar o amor de Deus de uma maneira mais prática, mais rápida, mais eficaz, sendo que se nós estamos desconectados, se nós estamos distantes nesse tempo, nós vamos ter dificuldade de demonstrar, de expressar esse amor. Então eu quero te dizer, irmão, não nos prive, não nos roube a essência de expressar o amor de Deus. Quando você se excusa, quando você se afasta, quando você não dá satisfação, quando você não traz informação daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando, você está impedindo o seu irmão, o seu próximo, de expressar o amor de Deus para com você de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais altruísta, de uma maneira mais sincera, mais rápida, mais efetiva. Então, querido, não se afaste, mas esteja próximo, esteja conectado, esteja ligado, sabe? Jesus disse que somente seríamos reconhecidos como os discípulos se amássemos uns aos outros. Lá em João 13:35 ele diz isso. E amar os irmãos prova que teremos confiança no dia do juízo. Olha só o que diz o versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança,
pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Amados, o julgamento a que João se refere aqui é o tribunal de Cristo. Nós passaremos pelo tribunal de Cristo. O dia em que os crentes serão todos julgados diante do tribunal de Cristo. Então, nós sabemos que os crentes já não serão julgados para condenação junto com os ímpios. Não estarão no mesmo julgamento, no mesmo trono de julgamento. Mas ainda assim, nós vamos prestar contas diante de Deus para galardão ou para repreensão, né? Se nós olharmos lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nós vamos entender claramente isso, que as nossas obras elas serão julgadas e passarão pelo fogo, para ver se é palha, feno, madeira, ouro, prata ou pedras preciosas. Então, elas serão julgadas. Então, o julgamento será esse, se manifestamos ou expressamos apropriadamente a Deus nossos dias. Se a obra que nós realizamos, se a expressão de Deus que oferecemos, se é palha, se é feno, se é madeira, se é ouro, prata ou pedras preciosas. Sabemos que o que vai passar pelo fogo, se for palha, madeira, feno, vira nada, cinza. Mas ouro, prata, pedras preciosas, esses serão mais ainda purificados e eles prevalecerão, ou seja, eles ficarão, eles terão consistência. E aí nós saberemos se nós vamos ter galardão ou se nós teremos repreensão. Então Deus é amor e a única forma de expressá-lo é permanecendo no amor. Se agirmos assim, nós estaremos seguros do dia do julgamento. Mas se nós não agimos assim, se nós agimos, fazemos a obra de qualquer forma, ou fazemos por obrigação, ou fazemos para ter alguma coisa em troca, como por exemplo, por que você é um contribuinte? Por que você é um contribuinte na obra de Deus? Por que você é ofertante na obra de Deus? Por que você contribui na obra de Deus? Seja com a sua oferta, seja com o seu dízimo, seja com a sua generosidade. Como é que você faz essa prática de amor? Porque essa generosidade precisa ser feita em amor. Seja ela dízimo, seja ela oferta, seja ela como você quiser dar o nome. A questão é ser generoso. E para ser generoso é preciso praticar isso em amor. Mas muitas pessoas praticam como? Praticam esperando algo em troca, fazendo a barganha com Deus. Vou dar 10 porque esse 10 vai virar 100. Eu vou dar 100 porque vai virar 1000. Vou dar 1000 porque vai virar 10.000. Enfim, qual é o seu coração? Não, eu vou dar porque senão o devorador vai vir e vai me roubar tudo. Ixi, você tá distante da palavra. Você está fora. Você não está entendendo a nova aliança. Não é esse o seu Deus. Sabe? Você precisa entender, você precisa ter clareza que é por amor. O amor é em amor, sabe? É generosidade, você fazer porque você tem a mesma natureza do seu pai. O seu pai é generoso, o seu pai deu, e ele deu o melhor, ele deu tudo, ele deu o próprio filho, para que você pudesse ter a natureza dele e você expressasse a natureza dele por generosidade. Eu ia dizer uma coisa para você, igreja nenhuma passaria dificuldade, principalmente nesse momento que nós chamamos o momento da pandemia, de crise, onde as igrejas estão fechadas, muitas delas, ou reunindo num número reduzido. Igreja nenhuma em tempo algum passaria dificuldade, pastor algum passaria por dificuldade, se nós de fato se nós expressássemos de fato o amor de Deus da forma que nós dizemos que nós amamos a Deus. Então, se nós não estamos expressando dessa forma, algo está errado na sua fé, algo está errado na sua prática, algo precisa mudar, e mudar hoje, na sua vida, hoje. Você precisa ter um coração generoso. Nós não precisaríamos ficar fazendo live para arrecadar, nós não precisaríamos ir nos grupos da igreja, fazer apelo e insistir para ter um recurso ou uma cesta básica para levar para o irmão A ou o irmão B, para socorrer alguém. Não, jamais. Nós estaríamos abundante. Os caixas das igrejas estariam em abundância, sabe? Não importa o tipo de igreja, se é uma igreja em célula, se é uma igreja de programa, não importa. Estamos falando aqui daqueles que de fato amam a Deus, porque quem ama a Deus ama o que Deus ama. Quem ama a Deus, ele não como algo que eu estava estudando hoje, que às vezes as pessoas encontram outra e perguntam para ela, qual igreja que você frequenta? Irmão, essa pergunta é ruim demais. Eu não frequento igreja. Igreja é família, eu frequento família? Não, eu tenho família, eu faço parte da família, eu tenho uma família. Então igreja é família.
Então, você precisa entender que você não frequenta a família, você não frequenta a igreja, você faz parte de uma igreja. De fato, você faz parte? Essa é a pergunta. Se você ama Deus de verdade, então você faz parte dessa família. E se você faz parte dessa família, você não tem prazer em ver a família passar dificuldade. Você não tem prazer em ver a família passar perrengue. Não, você é como os irmãos da igreja primitiva. Sabe, você vai lá e deposita aos pés dos apóstolos, aos pés daqueles que lideram, porque Deus levantou alguns para liderar, para que de fato essa igreja tenha abundância e ninguém tenha necessidade de coisa alguma. Pois esse é o ensino da igreja apostólica. E nós começamos falando de 1 João, falando dos ensinos da igreja apostólica. Sabe, que está no nosso coração é um mandamento a respeito da igreja apostólica, da doutrina apostólica. Não é Velho Testamento, não é lei do Velho Testamento, não é os 10 mandamentos, não é 600 e tantas leis que compõem as leis do Antigo Testamento. Nós precisamos saber, querido, que o Deus é amor. E a única forma de expressá-lo é permanecendo no amor, é vivendo o amor. Amém, amados? E amar os irmãos prova que Deus nos livrou do medo. Olha o versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não é. Então, se nós compreendemos e temos revelação do amor de Deus, o medo se esvai das nossas vidas, não tem lugar na nossa vida, porque nós sabemos que Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de nós, aleluia, o Senhor tem cuidado de nós cada dia. Todos temos medo de sofrimento, sim ou não? Medo de enfermidade, medo do divórcio, medo do desemprego, de passar necessidades, de perder as pessoas amadas. Nesse tempo, tenho certeza que muitos têm tido medo de perder a pessoa que ama, perder o emprego. Temos medo ainda, o maior medo de todos é o medo da morte. Sabe, eu fico consternado, indignado com algumas pessoas que quando morre alguém, como morreu essa cantora que foi publicada hoje, não lembro agora o nome dela, mas se fazem um alarde, um trem tão doido. Sabe, eu gostei de um amigo que postou um videozinho dela cantando um louvor poderoso que fala que para aqueles que fica choro, mas para aqueles que vão, fica o quê? O que que fica? Gozo, alegria, sabe? Irmãos, nós precisamos entender que nós somos aperfeiçoados no amor, sabe? Esse tipo de medo produz todo tipo de angústia, de ansiedade, pânico, fobia e terror. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde o número de pessoas ansiosas sofrendo com ansiedade dobrou, e se não posso dizer, triplicou. O número de suicídios dobrou, aumentou, duplicou o número de suicídio. E olha só, tudo isso, querido, o que leva a tudo isso? Se nós não sabemos que somos aperfeiçoados no amor. Esse amor de Deus, por nós, lança fora todo medo. Sabe, isso não significa que eu não vá morrer. Ou não possa passar por muitos tipos de lutas e sofrimento. E também não quer dizer que eu não vou ter perdas na minha família, não vou ter perdas na família da fé, não vou ter perdas na família natural. Nós sempre tivemos perda. Por que agora não vai ser diferente? A vida, isso é o natural da vida, isso é o comum da vida. Eu não quero perder, você também não, mas vai chegar um momento que eu vou perder, e talvez você me perca. Faz parte da vida, por isso eu preciso estar no amor, por isso eu preciso viver o amor, porque se acabar a vida para mim hoje, eu não creio que vá, mas se acabar, eu preciso estar pronto para receber galardão e não repreensão. Eu quero o galardão. Então, querido, no meio de todos eles e todos esses medos, eu terei segurança de que há um propósito superior. Pois o amor de Deus, Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de nós. Essa precisa ser a minha fé, essa é a minha fé. Ele tem cuidado de mim, Ele lança fora da minha vida todo medo.
Esse medo, ele bate na minha porta. Não estou dizendo que eu não sinto medo, não estou aqui querendo ser melhor do que você, eu não sou anjo. Eu sou homem, carne e osso como você. Ele bate a minha porta, sim, mas o que tem que predominar na minha vida é o amor de Deus, que lança fora esse medo quando ele bate aqui. Quando ele chega aqui, o amor de Deus, ele precisa mandar embora esse medo, assim na minha vida como na tua vida. Amar os irmãos prova que amamos a Deus. Versículo 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Oh, glória a Deus. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. E outra, vou abrir um parênteses aqui, esse amar aqui, não é como amar como a si mesmo, não. É amar como Cristo nos amou. Sabe, nós amamos não é porque somos bonzinhos, não. Nós amamos não é porque fizemos uma escola, um treinamento para amar, para ter paciência com as pessoas, respeito com as pessoas. Não, querido. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a verdade. Não é porque somos bons, não. E para nós avaliarmos o amor de Deus, nós precisamos avaliar a nossa própria condição pecaminosa. Se entendemos que Deus nos amou tanto, quando merecemos a condenação, o inferno, a morte, se nós entendemos isso, então nós estamos aptos a liberar amor por todo o nosso redor. Sabe, à nossa volta, nós estamos aptos para liberar. Sabe, mas não apenas isso, nós estamos aptos a retribuir tamanho amor, amando então o Senhor. É aí sim que nós vamos de fato amar, porque quem muito é perdoado, muito ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Talvez você não ama, talvez porque você acha que você não foi perdoado muito, né? Talvez você ache que você é a última bolacha do pacote e você era quase que uma supra-sumo, imperfeito. Eita, deixa o Senhor abrir os seus olhos e mostrar para você o quanto que você foi perdoado, o quanto que Ele te perdoou. Sabe, querido? Nós não podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos e não amamos o cônjuge com quem dormimos, o colega com quem trabalhamos, o irmão com quem convivemos. Não podemos. Você diz que ama Deus e não ama a pessoa que você trabalha todo dia com ela lá que você está vendo. Você não está vendo Deus? A sua esposa, você dorme com ela. Então, amado, nós precisamos ter clareza dessa verdade. Temos muito claro isso no nosso coração. Isso é muito poderoso. Eu não sei se eu consigo terminar o próximo tópico. Nós vamos entrar em outro teste. Mas se eu terminasse por aqui, eu tenho certeza que eu ia deixar você aí, sabe, com o Espírito Santo trabalhando no seu coração, dentro desses testes. Porque nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Nós precisamos voltar o nosso coração para ser cheio do Espírito Santo, cheio do amor de Deus. Nós precisamos sim voltar o nosso coração ao primeiro amor. O primeiro amor não é o primeiro amor que eu tenho, não é o primeiro amor que eu tinha. É o primeiro amor que foi derramado em nós. Lembra que o primeiro amor que foi derramado em você lembra qual foi? O primeiro amor que te levava a proclamar, a falar, o tempo que você tivesse a oportunidade de falar de Jesus, compartilhar algo com as pessoas, expressar o amor de Deus para as pessoas. Sabe, esse primeiro amor não era o seu amor, era o primeiro amor de Deus que foi derramado no seu coração. É o amor dele. Ele permanece aí, mas talvez você tenha apagado o Espírito por algumas razões. Talvez você tenha entristecido o Espírito por algumas razões. Então, sopra aí o pavio que fumega. Sopra aí o pavio que fumega, em nome de Jesus. Vamos soprar o pavio que fumega. Nosso coração, deixar ele ser avivado novamente, deixar ele ser renovado, para nós expressarmos nesses dias, sabe, nesses dias, pessoas estão precisando
talvez de uma ligação sua para dizer para ela, meu irmão, eu te amo, eu me importo com você, como é que está você, como é que você está aí? Talvez você não tenha ligado nem para os irmãos da tua célula. Você talvez não tenha nem se preocupado em saber se está tendo célula. Você nem tem se preocupado em saber como é que está a vida dos irmãos. Você não tem tido nem disponibilidade para saber se te cabe lá no culto reduzido, se você pode ir. Querido, é tempo de se voltar o coração para o amor de Deus, amar aquilo que Deus ama pessoas, Deus ama o seu irmão, Deus te ama, mas Ele também ama o seu irmão, sabe, Deus ama a tua família, Deus ama a tua igreja, que é família. Você não participa de uma igreja não, você não frequenta uma igreja não, você faz parte de uma igreja, você é membro de uma igreja, você é membro do corpo de Cristo. Entenda isso de uma vez por todas. Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Deixa o Espírito Santo do amor, o Espírito do amor de Deus te conduzir, te levar a expressar verdadeiramente todos os dias, sabe? Tenha atos de bondade, tenha atos de generosidade durante os dias, durante a semana. Atos de generosidade, atos de bondade. Eu vi um pastor em São Paulo esses dias, colocou um testemunho um dos grupos que eu participo, que eu achei fantástico, e eu falei, eu vou fazer isso também, eu preciso colocar isso em prática. Ele disse que Deus colocou no coração dele para deixar no carro uma cesta básica ou alguma doação dentro do carro, porque Deus, em algum momento do dia ou da semana, ia direcionar ele para abençoar alguém, para socorrer alguém. E ele conta que ele foi ao mercado, comprou aquilo que ele precisava para sua casa, ele e a esposa, e lá no carro tinha uma cesta básica, que ele deixou lá no carro porque o Espírito de Deus o conduziu para aquilo. E naquele momento, ele estava saindo do supermercado, chegou uma mulher pedindo uma ajuda para ele, isso lá em São Paulo, e ele deu a ajuda que a mulher pediu, mas aí o Espírito Santo falou para ele, e a cesta básica? É para ela. Aí então chamou a mulher veio até ele, e ele então disse para a mulher, olha, a senhora consegue levar uma cesta básica? Ela falou, eu moro longe, mas eu consigo. Ele falou, então eu tenho uma cesta básica para a senhora. E ele deu a cesta básica para a mulher, e aquela mulher caiu em choro, em pranto, porque aquela mulher não tinha nada, absolutamente nada em casa para oferecer para os seus filhos, que ficaram em casa. E aquilo constrangeu demais o coração daquele pastor, ele contando, né? E só veio a testificar que ele deveria praticar aquilo, que era algo que ele deveria continuar fazendo. Talvez você não consiga fazer isso, talvez você está precisando de uma cesta básica, mas talvez você tenha algo na sua casa, em você mesmo, que você possa dar, que alguém esteja precisando. Não, ninguém pode falar que não tem nada. Lembra da viúva de Sarepta? Ah, só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vamos fazer uma comidinha, um pouquinho para fazer uma comidinha. Eu e meu filho vamos comer, vamos morrer, porque acabou, não tem mais nada. Não tenho nada. Como não tem nada? Você tem um pouquinho de azeite, você tem um pouquinho de farinha. Então você tem alguma coisa. Então vai lá, faz primeiro para mim. E não vai faltar a farinha na tua casa, não vai faltar o azeite na tua casa, até que a seca se cesse, que volta a abundância, volta a chuva, e você não vai ter falta de nada. Queridos, aí eu quero ver. Aí a giripoca vai cantar. E aí? Você no lugar da viúva. Mas a viúva, ela ouviu o profeta. Ela foi lá, fez o bolinho, fez o que ela ia fazer para ela e o filho comer e morrer. Ela fez e levou para o profeta. E a palavra de Deus diz que não faltou azeite, o azeite da botija não acabou, e a farinha da panela não acabou, até que viesse novamente a abundância na terra, até que as coisas se normalizassem. Ei, nós estamos vivendo um tempo como esse. Sim, estamos vivendo um tempo como esse. É tempo de sermos generosos, de compartilhar. É tempo de oferecer aquele pouco que temos. Não vai faltar o azeite, não vai faltar a unção na sua vida, na sua casa, na sua família. Não vai faltar o pão,
Não vai faltar o alimento, seja ele espiritual, seja ele natural, não vai faltar a provisão, porque o Senhor é Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aleluias! Querido, eu estou pegando fogo aqui. Glória a Deus! Entenda, meu amado irmão, é tempo de generosidade, é tempo de demonstrar que eu amo a Deus. É nesse tempo que nós estamos afastados, muitos afastados, porque né, é uma loucura, é uma doideira que você não pode sair de casa, que você tem que ficar preso em casa, que você fica em casa. Nem todo mundo pode ficar em casa, sabe? É importante você entender que esse tempo de manifestar o amor de Deus, se você ama Deus, é tempo de você manifestar Ele, porque se você não ama, você não reflete a glória de Deus. Se você não ama, você está impedindo o amor de Deus, e você precisa ser renovado nesse amor de Deus. Permita ser renovado no amor de Deus. Sabe, tem tantas coisas que o Espírito Santo quer te dar nesse tempo, criatividade para fazer. É tempo de nós nos reinventarmos. É tempo da igreja se reinventar. A igreja nunca mais vai ser a mesma depois desse tempo de pandemia. A sua vida nunca mais será a mesma. Mas e aí? Qual é a diferença que você vai fazer? O que você vai reinventar? É preciso, sim, intimidade com o Espírito Santo, com esse amor de Deus, para que de fato nós possamos revelar ainda mais o amor de Deus, para que de fato nós possamos revelar ainda mais a graça de Deus, a graça que tanto nós pregamos, a graça abundante que tanto nós falamos dela. Ela precisa ser exposta, ela precisa ser compartilhada, mas de forma prática, não só de palavras, não só de lorota, palavras bonitas, não, é preciso prática, é preciso realmente sairmos da nossa zona de conforto. Porque vou dizer para você, lá nos países como Paquistão, Irã, aqueles países da Ásia, do Oriente, totalmente fechado para o Evangelho. Mas lá existem pessoas que, se elas pregarem o Evangelho, se elas falarem do Evangelho, ajudar um crente, elas podem perder as duas mãos. E elas correm esse risco. Elas correm esse risco. Em pregar o Evangelho, correndo o risco de perder as mãos. Você está correndo o risco de abençoar alguém, ir à casa de alguém, orar com alguém, ministrar com alguém, levar uma cesta básica, abençoar alguém. Que risco você está correndo? Ah, pastor, eles correm o risco de perder as mãos. Eu corro o risco de pegar a Covid-19 e morrer. Pois é, se você morrer, você vai para onde? É por boa causa que você está correndo risco? Qual é a causa? É o Espírito Santo de Deus que te conduz? Ou é você mesmo que conduz a sua vida? É o Espírito Santo de Deus que fala no teu coração? Ou é você mesmo que conduz a sua vida? Ou você está ouvindo 300 pessoas falando ao mesmo tempo? Porque só nesse momento eu não faço ideia, mas existe centenas e centenas de lives sendo pessoas ministrando. E aí? A verdade é que nós precisamos ouvir o Espírito Santo. A verdade é que nós precisamos ouvir o amor de Deus, sabe? E nós possamos expressar esse amor. É preciso expressar. Estamos aptos a retribuir tamanho amor amando o Senhor? Como é que nós vamos retribuir? Amar a Ele, como é que nós vamos amar a Ele? É amando os nossos irmãos. É amando aquilo que Ele ama. É se importando com aquilo que Ele se importa. É vivendo e realizando aquilo que tem peso para Deus. Aquilo que vale para Deus. Aquilo que, de fato, atrai o coração de Deus. Qual a última vez que você falou do amor de Jesus? Qual foi o último dia que você falou do amor de Cristo para alguém? Talvez tenha sido antes da pandemia, né? A pandemia já vai entrando no 4º mês. 4º mês. Então, é tempo de expressar nosso amor a Deus. Eu vou concluir essa live, porque eu não vou ter tempo para falar o próximo assunto, que é testes que provam se alguém crê em Deus, né?
Então eu vou terminar por aqui orando, e aí amanhã nós entraremos no capítulo 5. Eu quero orar com você para que de fato nós possamos juntos ser aquecidos pelo Espírito Santo de Deus, que é amor, tenhamos o nosso coração cheio deste amor, e aí sim nós possamos expressar esse amor. Eu amo porque Ele me amou primeiro. O amor de Deus lança fora todo medo. O amor de Deus lança fora todo medo. O medo bate a porta. O medo vai bater a porta. Mas o amor de Deus que está em mim é muito maior do que o medo. É muito maior do que o medo da morte. É muito maior do que o medo de perder alguém. É muito maior do que o medo da enfermidade. É muito maior do que o medo do sofrimento. É muito maior do que o medo do divórcio. É muito maior do que o medo do desemprego. É muito maior do que o medo de passar necessidades. É muito maior do que tudo isso, querido. E tudo mais que você possa imaginar, ou de tudo mais que possa vir bater a porta do seu coração e da sua vida, é muito maior. O amor de Deus que está em nós é muito maior. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor por esse tempo tão precioso que é esse tempo aqui que nós temos todos os dias de 1 hora de estudar a Tua Palavra. Tua Palavra que é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que é apta para discernir dentro do coração humano. Eu sei que nesta palavra muitos corações foram esquadrinhados, muitos corações foram discernidos, Pai, discernidos para nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor entre em nós, o Espírito Santo do nosso coração, possa verdadeiramente, Pai, encher-nos desse amor, fluir esse amor possa aumentar, esse amor possa crescer em nós, o amor do Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos levar a entendimento que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou primeiro, o primeiro amor está dentro de nós, o primeiro amor está dentro de nós, e que nós possamos realmente voltar para esse primeiro amor, e expressar esse primeiro amor, cada dia da nossa vida, e de fato nós possamos amar aquilo que o Senhor ama, de fato nós possamos sim, Pai, em nome de Jesus, demonstrar o amor ao Senhor, amando o que o Senhor ama, amando o nosso irmão, amando o nosso próximo, amando assim como o Senhor nos amou, amando e nos importando com aquilo que o Senhor se importa, com aquilo que o Senhor ama, que é a sua família, que é a tua igreja, que é a nossa família, que é a nossa casa. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos pela tua palavra, que é rio de vida, pela tua palavra, que enche o nosso coração, pela tua palavra, Senhor, que motiva o nosso coração, pela tua palavra, que ela enche o nosso coração do seu amor e expulsa todo medo, aniquila todo medo. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, querido? Um grande abraço, fique na paz, na graça do Senhor Jesus.